O sistema circulatório dos indivíduos pode ser aberto ou lacunar. Quando ele é aberto, ele circula dentro dos vasos e ele sai lentamente para as lacunas encontradas entre os tecidos até entrar em contato com o próximo tecido, que no caso seriam as células. Já no fechado, há uma rede onde o coração tem veias e artérias para distribuí-las e captar novamente esse sangue, onde os capilares vão despejar e através de transportes pela membrana vai ser feito a troca desse sangue, que no caso nós chamamos de troca gasosa, certo? Muito bem. O sistema circulatório nos vertebrados, ele é mais ou menos distribuído assim, ó, tá? Ele é mais ou menos distribuído assim. Então, os peixes eles têm uma circulação simples e completa, tendo um átrio e um ventrículo. Os anfíbios e répteis têm uma circulação dupla, como a nossa, assim, e incompleta, 2 átrios e um ventrículo. Apenas os crocodilianos entram aqui junto com as aves e mamíferos, aonde eles têm dupla e completa, 2 átrios e 2 ventrículos. Muito bem. O sistema circulatório, ou também chamado sistema cardiovascular, é um conjunto do coração e seus sistemas de vasos e artérias. As artérias servem para liberar o sangue rico em O2 para todo o organismo e as veias para trazer de volta rico em CO2. E as funções são bem parecidas com a do sangue que a gente acabou de ver. Transporte de nutrientes, comunicação entre os tecidos, transporte de resíduos e hormônio e regular a nossa temperatura, principalmente nas aves e nos mamíferos. As funções ainda se seguem, fazendo com que esse sangue não pare, ele fica circulando por causa que o coração fica batendo. E a gente vai liberar também alguns excretas, né, pelo suor, pela urina, para que não fique no sangue. E manter a distribuição uniforme do calor do corpo. Garantir o equilíbrio hídrico, né, que a gente aprendeu como equilíbrio homeostático, ou da osmose. Distribuir o mecanismo de defesa do corpo, através da indução dos glóbulos brancos e ao equilíbrio do organismo por si só. Muito bem. Então aqui, ó, eu tenho um sistema sanguíneo todo elaborado, ó. E se você reparar bem, você vai ver que em azul é o sangue rico em CO2 e o vermelho o sangue rico em O2, circulando por todo o nosso organismo. O sistema nervoso, circulatório, ele trabalha junto com o linfático. O linfático, o sistema de linfas, é um líquido esbranquiçado que só tem leucócitos. E ele tem uma rede em pontos fixos em nosso corpo, que são as virilhas, axilas e pescoço, que são os linfonodos, que é a junção de vários linfos, e daí você forma gânglios, que são pequenas bolinhas. E tem as amígdalas, né, que são chamadas de tonsilas, né, ela é um indício de que a infecção está começando. E o baço é o maior órgão linfóide, localizado bem no abdômen. Ótimo. E as funções do sistema linfático é a remoção de excretas, de excesso de fluidos no corpo, transportar gordura para o sistema circulatório, produz células imunológicas, como os monócitos e os plasmócitos, que ajudam os anticorpos a defender, né? Defender de infecções, de doenças, de câncer e transporte de substâncias em geral. Também ajuda no mecanismo de defesa e drena o líquido que está entre as células, chamado de intersticial, né? Ok. O sistema vascular sanguíneo, ele contém o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. E o sangue, como a gente já viu, tem os elementos figurados e o plasma. Então, assim, ó, para assegurar que o sangue passe por todas as partes, né, as artérias têm um calibre muito grande e ela manda para as veias, né? E existem válvulas que não deixam com que o sangue retorne, né? Que ele não retorne ao contrário, que ele não faça o caminho ao contrário. E os vasos sanguíneos são divididos em artérias, né, que recebem o sangue direto do coração, levam para o corpo inteiro. É uma camada de tecido muscular liso, né, que permite elasticidade,
suporta muita pressão porque tem um calibre muito grande. As paredes das artérias são muito resistentes. E elas têm 3 camadas, externa, média e interna. São chamadas de túnicas, né? E elas servem justamente para que tenha muita pressão para ser jogado esse sangue para dentro do sistema circulatório. Tem as arteríolas, ou também chamadas de veias, né? Elas diminuem o tamanho e o calibre também. E os capilares sanguíneos que levam até as células ou captam nos alvéolos pulmonares o sangue necessário para a nossa sobrevivência. Muito bem. Os vasos capilares, então, eles são um intercâmbio entre as artérias e os capilares. Há uma intensa troca de oxigênio e dióxido de carbono e alguns resíduos. E as veias estão distribuídas por todo o corpo. Elas captam tudo o que não é mais necessário e devolve para o coração e para o pulmão para ser expelido, principalmente em forma de gás carbônico, né? As veias, então, elas levam sangue pobríssimo em oxigênio e rico em CO2. E as veias também são formadas por 3 conjuntos principais, interna, média e adventícia, né? Elas servem para nutrir as outras duas, tá? Principalmente as adventícias. Muito bem. Características do coração. Ele está entre o pulmão, no nosso caso, é um tecido muscular bem específico, chamado estriado cardíaco, e ele é formado por 3 tecidos principais: periocárdio, miocárdio e endocárdio. Tem 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, e ele possui válvulas que faz com que o sangue seja impulsionado. No átrio ventricular direito tem a válvula tricúspide e no átrio ventricular esquerdo a válvula mitral. Muito bom. E aqui você está vendo o coraçãozão lindo e maravilhoso, né? E a veia cava superior e a veia cava inferior, elas são 2 grandes veias que chegam ao coração pelo lado direito e desembocam no átrio direito e trazem o sangue venoso, né? Hoje em dia não é mais chamado de venoso, mas é o sangue rico em CO2. E as veias pulmonares, elas têm um calibre médio, chegam pelo lado esquerdo, trazendo o sangue arterial dos pulmões e desembocam no átrio esquerdo e vão para a artéria pulmonar, que é um vaso grosso de ventrículo direito, e se ramifica em 2, transportando o sangue venoso do coração para os pulmões para ser expelido. E a artéria aorta faz o outro papel, que é um vaso grande e grosso para levar o sangue rico em O2 para todo o organismo, né? A estrutura interna do coração, ela é mais ou menos o que você está vendo. Na verdade, você está vendo ele de frente para cá, né? Como se você estivesse lá do outro lado. Isso cai muito no vestibular. Então, tem a veia cava superior e inferior, que é o que a gente falou, as veias pulmonares, a artéria pulmonar e a artéria aorta. E aí você pode ver todo o fluxo nas flechas indicando todo o fluxo sanguíneo de sangue, que na verdade hoje é chamado de hematosado, rico em O2, e não hematosado, rico em CO2. Muito bom. Então vamos lá. Então a trajetória do sangue é mais ou menos assim, né? Há uma hematose. Essa hematose, né, a troca de gases nos alvéolos pulmonares, chega no coração pelas veias pulmonares, pobre em gás carbônico, né, chega ao átrio direito, né, por meio da cava secundária, vai para o ventrículo direito por meio das cavas pulmonares, chega aos pulmões das artérias pulmonares. E assim causa um ciclo, e nós chamamos esse ciclo de grande circulação, né? E quando é mais curta, ela usa uma grande circulação. Então essa é a grande circulação. Todas as partes do corpo recebem, chega ao átrio. O átrio esquerdo, ele é rico em O2, ele vai bombar para todo o corpo, né? Certo? A artéria aorta faz esse papel bombando tudo, e todas as partes do corpo recebem esse sangue rico em O2. O sistema circulatório ele também tem uma frequência, né? Que gira dentro de 60 a 100 batimentos por minuto. A sequência do batimento ocorre no coração 2
Dois movimentos, uma de contração chamada sístole, né? E a diástole. Uma pessoa saudável, o ciclo demora mais ou menos 8 segundos. Tá? Até 8 segundos. Então a sequência de um ciclo cardíaco, ó, os átrios fazem diástole, eles se enchem de sangue e vão para os átrios que vão impulsionar o sangue com a sístole, né? E os ventrículos enchem de sangue provenientes do átrio e depois impulsionam o sangue para as artérias pulmonares e a aorta. E assim você tem uma explosão de sangue. Muito bom. Então aqui está um ciclo cardíaco, né? Uma pressão arterial e um ciclo cardíaco. O movimento do sangue nos vasos sanguíneos é o que causa a pressão arterial. Então ele exerce uma força sobre a parede interna das artérias, né? Uma pessoa jovem geralmente tem de 120 a 130 batimentos por 60, 70, 12 por 6, 12 por 7, 13 por 6, assim é bom. E aí você pode aferir a pressão para saber como está, e cada biotipo tem o seu quesito, né? Aqui é muito legal porque você pode fazer uma atividade muito incrível aqui. Então você pode até pausar depois o vídeo e poder fazer essas atividades. Então veja, que números indicam as artérias e veias, que números indicam os vasos onde circulam o sangue arterial e o sangue venoso, que hoje já tem outro nome, que a gente acabou de comentar, e que números indicam vasos que participam da circulação pulmonar e da circulação sistêmica, né? Ó, esse é um outro exercício muito legal. No coração dos mamíferos, a passagem de sangue, aí você segue o ciclo para ver se você acertou. Isso é incrível, porque daí você aprende fazendo o exercício, né? Qual é a função das válvulas, o que elas têm de importante. E a válvula no ventrículo direito, no orifício do átrio do ventrículo direito, ela impede o refluxo de sangue no coração dos mamíferos. E ela chama como, né? Ó, mais uma perguntinha legal aí. A contração do coração é chamada de... Aí você responde. Fica bem legal também para você aprender. Em relação ao sistema linfático humano, responda quais são as funções, né, do sistema linfático. Qual a importância na defesa do organismo e relacione esse fato ao aparecimento de caroços ou ínguas que às vezes aparecem nas axilas e nas virilhas. E aqui é legal porque você identifica também essa estrutura aí, ó, para ver se você está sabendo bem toda essa aula passada de hoje. Bacana!